Quanto você quer? A voz dela soou fria, calculista, desprovida de qualquer emoção que não fosse uma eficiência cortante. E qual é a minha porcentagem por te ajudar a desaparecer de novo? Eu estava sentado na poltrona de couro do meu escritório, o telefone no viva-voz sobre a mesa de mogno polido. Do outro lado da mesa, meu melhor amigo, Lucas, segurava o celular com uma mão que tremia ligeiramente. Seus olhos, largos e cheios de pena, encontraram os meus. O mundo pareceu parar de girar. O zumbido baixo do ar-condicionado, o tic-tac rítmico do relógio de pêndulo que herdei do meu avô, tudo desapareceu. A única coisa que existia era a voz dela, a voz da minha noiva, Isabela, negociando a traição como se estivesse fechando um negócio imobiliário. Isso não é sobre dinheiro, Isa, gaguejou Lucas, desempenhando seu papel de Marco, o ex-namorado problemático que inventamos. Estou com problemas sérios. A polícia... Não me importam os seus problemas, Marco. Ela o cortou, a voz afiada como um caco de vidro. Eu tenho uma vida agora. Uma vida boa. Se você quer minha ajuda para assumir, vai ter um preço. Então, pela última vez, qual é o valor e qual é a minha parte? Lucas olhou para mim, esperando uma deixa. Eu simplesmente balancei a cabeça, um movimento lento e pesado. O nó na minha garganta era tão grande que eu mal conseguia respirar. Ele desligou a chamada. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Eu me inclinei para a frente, apoiei os cotovelos nos joelhos e enterrei o rosto nas mãos. Não era raiva que eu sentia. Não era nem mesmo tristeza. Era um vazio. Um buraco negro se abrindo no centro do meu universo, engolindo cada memória feliz, cada beijo, cada promessa sussurrada que já compartilhamos. Eu era Arthur Vasconcelos. Aos 38 anos eu tinha construído um império de tecnologia do zero. Vendi minha primeira startup aos 25, a segunda aos 32, e agora minha empresa atual, a Inovatec, era uma das líderes no mercado de inteligência artificial da América Latina. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Uma cobertura em São Paulo com vista para o parque, uma coleção de carros que mal tinha tempo de dirigir, e um assento em conselhos de administração que me conferia poder e influência. Mas a única coisa que eu realmente queria, a única coisa que senti que me faltava, era algo que o dinheiro não podia comprar. Um amor verdadeiro e incondicional. E então, eu conheci Isabela. Ela entrou na minha vida como um sopro de ar fresco em um mundo sufocado por formalidades e segundas intenções. Nos conhecemos em uma galeria de arte. Eu estava lá como um potencial patrono. Ela, como uma admiradora genuína da arte. Ela não tinha ideia de quem eu era. Conversamos por mais de 1 hora sobre um pintor expressionista abstrato que ambos amávamos, e nenhuma vez ela perguntou o que eu fazia da vida. Foi revigorante. Isabela era linda, com cabelos escuros que caíam em ondas sobre os ombros e olhos castanhos tão profundos que pareciam conter segredos do universo. Mas sua beleza era secundária ao seu espírito. Ela era inteligente, engraçada, apaixonada por seu trabalho como curadora assistente em um pequeno museu. Ela parecia imune ao brilho da minha riqueza. Quando finalmente contei a ela sobre minha vida, ela deu de ombros com um sorriso encantador. Isso é o que você faz, não quem você é, disse ela. Estou mais interessada em saber se você prefere Picasso ou Dalí. Eu me apaixonei perdidamente. Em um mundo onde as pessoas me viam como um caixa eletrônico ambulante ou um degrau na escada social, Isabela me via. Ela via Arthur, o homem que cresceu em um bairro modesto, que trabalhou em 3 empregos para pagar a faculdade, que passou noites em claro codificando em sua garagem. Eu a cobri de afeto. Viagens surpresa para Paris, jantares em restaurantes com estrelas Michelin, joias que custavam mais do que a casa onde cresci. No início, ela protestava. Arthur, isso é demais. Não preciso de nada disso. Só preciso de você. Sua relutância só me fazia querer dar-lhe mais. Provar a ela que meu dinheiro era apenas uma ferramenta para expressar o amor imenso que eu sentia. Depois de 1 ano, eu a pedi em casamento em uma praia particular nas Maldivas, sob um céu coalhado de estrelas. O anel era uma peça única, um diamante azul de 10 quilates que levei meses para encontrar.
Quando abri a caixa, ela ofegou. Lágrimas brotaram em seus olhos, e por um momento ela não disse nada. É lindo, Arthur, ela sussurrou. Mas é tão grande. É do tamanho do meu amor por você, respondi, meu coração transbordando. Ela finalmente disse sim, e eu me senti o homem mais sortudo do mundo. Começamos a planejar o casamento, um evento que seria o acontecimento social do ano. Comprei uma mansão nos jardins para ser nosso lar. Ela supervisionou a decoração, transformando-a em um santuário de bom gosto e elegância. Sua família, pessoas simples de uma cidade do interior, ficou maravilhada. Sua mãe chorou quando viu o quarto de hóspedes que Isabela projetou para eles. Seu pai, um contador aposentado, apertou minha mão com uma gratidão que parecia genuína. Eles me amavam porque eu amava a filha deles. Ou assim eu pensava. A dúvida, essa pequena semente venenosa, foi plantada há cerca de 2 meses. Foi algo pequeno, quase insignificante. Estávamos em um leilão de caridade, e eu dei um lance alto por uma pintura, muito mais do que valia, porque os lucros iam para um hospital infantil. Mais tarde naquela noite ouvi Isabela ao telefone com sua irmã. Você não vai acreditar, ela dizia, rindo. Ele gastou $500 mil em uma pintura que parece que uma criança jogou tinta na tela. Às vezes acho que ele tem mais dinheiro do que juízo. O comentário me atingiu de forma estranha. Não era o que ela dizia, mas como dizia. Havia um tom de desdém, um toque de zombaria que eu nunca tinha ouvido antes. Foi a primeira vez que senti que ela não estava rindo comigo, mas de mim. Comecei a notar outras coisas. A maneira como seus olhos brilhavam um pouco mais quando eu comprava um presente caro. Como ela casualmente mencionava as férias luxuosas de suas amigas, com um suspiro que parecia sugerir que as nossas não eram suficientes. Como ela começou a se interessar mais pelas minhas reuniões de negócios, não pelos detalhes técnicos, mas pelos valores dos contratos. Eram pequenas rachaduras na fachada perfeita, mas eram suficientes para me deixar inquieto. Eu estava prestes a me casar, a unir minha vida e minhas finanças a essa mulher. Eu precisava saber. Precisava saber com certeza se ela amava Arthur, o homem, ou Arthur, o milionário. Foi então que tive a ideia. O teste. Era uma ideia horrível, manipuladora e doentia, e eu sabia disso. Mas a dúvida estava me consumindo. Eu precisava extirpá-la ou confirmá-la, de uma vez por todas. Chamei Lucas. Ele era meu amigo desde a faculdade, o padrinho do meu casamento. Ele era um ator esforçado, o que o tornava perfeito para o papel que eu tinha em mente. Você quer que eu faça o quê? Ele perguntou incrédulo quando expliquei o plano. Estávamos no meu escritório, o mesmo lugar onde, semanas depois, meu mundo desabaria. Quero que você ligue para a Isabela. Diga a ela que você é Marco, um ex-namorado dela de antes de nos conhecermos. Diga que você está com problemas, que precisa de dinheiro para fugir, que precisa da ajuda dela. Lucas balançou a cabeça. Arthur, isso é loucura. Ela te ama. Você vai destruir a confiança dela. Se ela me ama, ela vai desligar na sua cara e me contar sobre isso. Eu argumentei, tentando convencer a mim mesmo tanto quanto a ele. Se ela não me ama, bem, então não há confiança para destruir. Ele relutou por dias. Disse que era uma traição da minha parte, que eu estava sendo paranoico. Mas, no fundo, acho que ele também tinha suas dúvidas. Ele tinha visto a mudança sutil em Isabela, a crescente fixação por luxo. Ele finalmente concordou com uma condição. Se ela passar no teste, você conta a verdade e pede perdão pelo que fez, e nunca mais duvida dela. Combinado, eu disse sentindo uma onda de esperança. Eu queria que ele estivesse certo. Eu queria ser o idiota paranoico. Eu queria que ela risse na cara dele e dissesse que o único homem em sua vida era eu. E assim chegamos àquele momento fatídico. Lucas com o telefone na mão, a voz ligeiramente alterada para parecer mais desesperada. Eu do outro lado da mesa, ouvindo cada palavra, meu coração uma bigorna no peito. A chamada durou menos de 3 minutos. E em menos de 3 minutos, 18 meses de amor, sonhos e planos foram reduzidos a cinzas. Qual é a minha parte? Aquela frase ecoou na minha cabeça por dias. Depois que Lucas foi embora, deixando-me sozinho no silêncio ensurdecedor do meu escritório, eu não me mexi por horas. Fiquei sentado na escuridão,
observando as luzes da cidade se acenderem, uma a uma, como estrelas indiferentes a uma tragédia pessoal. O homem que entrou naquele escritório naquela manhã, um noivo feliz e apaixonado, estava morto. Em seu lugar sentava-se outra pessoa, alguém mais frio, mais duro, forjado na fornalha da traição mais cruel. Quando finalmente fui para casa, a máscara estava de volta no lugar. Isabela me cumprimentou na porta com um beijo, seus lábios macios contra os meus. Você demorou, meu amor, estava preocupada. Olhei em seus olhos, aqueles poços castanhos que eu antes pensava conter o universo, e pela primeira vez vi o vácuo por trás deles. Vi a atriz, a performer, e senti nojo. Nojo dela, mas principalmente de mim mesmo, por ter sido tão cego. Reunião longa, murmurei. Coisas da empresa. Ela me conduziu para dentro, tagarelando sobre os arranjos de flores para o casamento. Eu a ouvia, acenava com a cabeça, sorria nos momentos certos, mas era como se eu estivesse assistindo a um filme. Meu corpo estava lá, mas minha alma havia se retirado para um lugar distante e gelado. Naquela noite, deitado na cama ao lado dela, observei-a dormir. Sua respiração era calma e regular, o rosto sereno. Uma impostora. Uma estranha compartilhando minha cama, minha casa, minha vida. A vontade de acordá-la, de confrontá-la, de gritar até que as paredes tremessem, era quase avassaladora. Mas o novo Arthur, o Arthur frio e calculista, sabia que isso seria um erro. Emoção era fraqueza. E eu não podia mais me dar ao luxo de ser fraco. O plano começou a se formar na minha mente. Não um plano de vingança impulsionado pela raiva, mas um plano de justiça. Uma desconstrução metódica da mentira que era a nossa vida. Ela queria uma porcentagem, eu daria a ela exatamente o que ela merecia. Nada. No dia seguinte, comecei a agir. A primeira ligação foi para o meu advogado, Marcelo, um tubarão corporativo que também cuidava dos meus assuntos pessoais. Marcelo, preciso que você revise nosso acordo pré-nupcial. Quero ter certeza de que é a prova de balas. Algum problema, Arthur? Ele perguntou. Apenas uma precaução. Menti. A segunda ligação foi para um investigador particular, um ex-policial federal recomendado por Marcelo. Quero que você investigue minha noiva, Isabela Rossi. Quero saber tudo, suas finanças, seus contatos, seus hábitos, discretamente. Enquanto o investigador trabalhava, eu desempenhava meu papel. Levei Isabela para provar o bolo do casamento. Sorri enquanto ela debatia entre o recheio de nozes e o de damasco. Acompanhei-a a reuniões com a cerimonialista, discutindo a cor dos guardanapos e a lista de músicas. Cada sorriso era uma facada no meu próprio coração, mas cada sorriso me aproximava do meu objetivo. Eu a observava. Agora, com os olhos abertos, eu via tudo. A maneira como ela tratava os garçons com uma condescendência sutil. O jeito como seu humor melhorava instantaneamente após uma tarde de compras na rua Oscar Freire. A ligação secreta que ela recebeu um dia, falando em voz baixa e rindo de um jeito que eu nunca a tinha ouvido rir comigo. O relatório inicial do investigador chegou uma semana depois. Era pior do que eu imaginava. Isabela não era apenas uma oportunista, ela era uma artista. Ela tinha dívidas significativas em cartões de crédito em um nome antigo que ela escondera de mim. E o Marco. Ele não era inteiramente uma invenção minha. Havia um ex-namorado com esse nome, um homem com quem ela aparentemente ainda mantinha contato. Eles não tinham um relacionamento romântico, o investigador apurou, mas sim uma parceria. Ele a ajudava a identificar alvos ricos. Ela lhe dava uma parte dos lucros. Eu era apenas o último e mais lucrativo projeto deles. A informação me atingiu como um soco no estômago, mas a dor foi rapidamente substituída por uma clareza gelada. A mulher que eu amava não existia. Ela nunca existiu. Eu estava de luto por um fantasma. Com as novas informações em mãos, meu plano se tornou mais ousado. Justiça não era suficiente. Precisava ser poético. Ela me via como um negócio, uma transação. Então, eu a trataria da mesma forma. Visitei o gerente do meu banco e, com a ajuda de Marcelo, comecei a reestruturar meus ativos. Criei novas contas, movi fundos, estabeleci holdings que a colocavam legalmente a quilômetros de distância da minha fortuna. O acordo pré-nupcial, que já era forte,
Foi reforçado com cláusulas que Marcelo descreveu como uma fortaleza impenetrável. Enquanto isso, o casamento se aproximava. Faltava apenas um mês. Os convites haviam sido enviados. Os presentes começaram a chegar. A família dela estava em êxtase. Minha família, que morava no sul e a conhecia pouco, estava simplesmente feliz por mim. Ninguém suspeitava da podridão sob a superfície dourada. Eu continuei o charade. Elogiei seu vestido de noiva, dizendo que ela parecia um anjo. Ajudei-a a escolher a lua de mel, um tour de 3 semanas pelas ilhas gregas em um iate particular. Ela aplaudiu de alegria. "Oh, Arthur, será o paraíso!" ela exclamou. Eu sorri. "Será inesquecível", concordei. Há 2 semanas do casamento, o investigador me entregou a peça final do quebra-cabeça, uma gravação. Ele havia conseguido plantar uma escuta no carro dela. A gravação era de uma conversa entre Isabela e Marco. "Ele é tão previsível", dizia a voz dela, cheia de desprezo. "Jogue algumas palavras doces, finja que odeia o dinheiro dele, e ele come na sua mão. Mais 2 semanas, Marco. 2 semanas e estaremos estabelecidos para o resto da vida. Assim que a aliança estiver no meu dedo, a primeira transferência será sua." Aquele foi o prego final no caixão do homem que eu costumava ser. O amor que eu sentia por ela, mesmo o fantasma dele, se transformou em pó. Agora, só restava o acerto de contas. O palco para a minha retribuição seria a nossa festa de noivado oficial. Havíamos adiado para que mais familiares de fora pudessem vir. Seria realizada no salão de baile do hotel mais luxuoso de São Paulo. 200 pessoas. As mais influentes da cidade, amigos, sócios e, claro, nossas famílias. Seria uma noite de celebração, de brindes, de felicidade radiante. E seria a noite em que eu a destruiria com suas próprias palavras. Eu passei a semana anterior ao evento em um estado de foco intenso. Trabalhei com uma equipe de audiovisual para preparar uma surpresa para Isabela. Revisei os detalhes com Marcelo e com a equipe de segurança do hotel. Encontrei-me com Lucas, que estava pálido e preocupado. "Arthur, você tem certeza? Isso vai ser brutal." "Brutal é o que ela fez comigo, Lucas. Isso é apenas a consequência." A noite da festa chegou. O salão de baile estava deslumbrante, decorado com milhares de rosas brancas e cristais que pendiam do teto como diamantes. Isabela estava radiante em um vestido de seda prateado que custou uma pequena fortuna. Ela flutuava pela sala, o sorriso perfeito no rosto, aceitando os parabéns. Sua família estava lá, exultante, os olhos brilhando com o reflexo da riqueza que em breve seria em parte deles. Eu a observei de longe por um tempo, o noivo orgulhoso. Apertei mãos, sorri para as câmeras, aceitei tapinhas nas costas. Por dentro, eu era uma estátua de gelo. No meio da noite, depois do jantar, peguei o microfone. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. "Boa noite a todos", comecei, minha voz firme e clara. "Obrigado por se juntarem a nós para celebrar nosso amor. Olho para minha linda noiva, Isabela, e sei que sou o homem mais sortudo do mundo." Ela sorriu para mim, um sorriso que era pura performance. Seus olhos brilhavam sob as luzes. "Isabela me ensinou muito sobre o amor", continuei. "Mas ela também me ensinou muito sobre negócios, sobre negociações, sobre o valor das coisas e sobre a importância de calcular sua porcentagem." Um murmúrio confuso percorreu a multidão. O sorriso de Isabela vacilou por uma fração de segundo. "Na verdade, tenho uma pequena surpresa para você, meu amor. Um pequeno tributo à sua perspicácia para os negócios." Fiz um sinal para a equipe de audiovisual. As luzes do salão diminuíram e uma grande tela desceu atrás de mim. E então, a voz dela encheu o salão. "Primeiro, a gravação da chamada de Lucas. Quanto você quer? E qual é a minha porcentagem por te ajudar a desaparecer de novo?" O silêncio na sala era total, absoluto. Podia-se ouvir um alfinete cair. O rosto de Isabela se transformou em uma máscara de horror. Seus olhos estavam fixos na tela, sua boca ligeiramente aberta. Sua mãe parecia confusa, seu pai começou a suar, mas eu não tinha terminado. A segunda gravação, a do carro dela, começou a tocar. "Ele é tão previsível. Jogue algumas palavras doces,
E ele come na sua mão. Mais 2 semanas, Marco. 2 semanas e estaremos estabelecidos para o resto da vida. O salão explodiu em um pandemônio de sussurros chocados e suspiros ofegantes. Isabela olhou para mim, o pânico estampado em seus olhos. Ela começou a balançar a cabeça, as lágrimas agora reais, mas de pânico, não de remorso. Arthur, não. Isso é. Ela gaguejou, tentando se levantar. A verdade? Completei para ela, minha voz ainda calma, mas agora com um fio de aço. As luzes do salão se acenderam novamente, iluminando cada rosto chocado, cada olhar de julgamento voltado para ela. Por 18 meses, eu disse, dirigindo-me não apenas a ela, mas a toda a sala, eu acreditei que havia encontrado o amor verdadeiro. Uma mulher que me via por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Acontece que eu estava errado. Eu era apenas um negócio, o maior projeto dela até hoje. Caminhei lentamente até ela. Sua família estava congelada em seus assentos, os rostos pálidos. Peguei a mão dela. Ela recuou, mas eu a segurei com firmeza. Esta transação, Isabela, está oficialmente encerrada. Com cuidado, deslizei o anel de diamante azul do dedo dela, o anel que ela hesitou em aceitar. Segurei-o no ar para que todos vissem. O acordo pré-nupcial que você assinou garante que você saia deste relacionamento com exatamente aquilo que você trouxe para ele. Nada. Seus cartões de crédito, que foram generosamente fornecidos por mim, foram cancelados há 1 hora. O carro que você dirige será rebocado amanhã de manhã. E quanto a esta festa, eu olhei ao redor do salão opulento. Considerem na sua indenização. Aproveitem os canapés. Virei-me para a família dela. E a vocês que criaram uma filha tão empreendedora, desejo felicidades em encontrar seu próximo investidor. Isabela finalmente desabou, soluçando, não de coração partido, mas de humilhação e perda financeira. Arthur, por favor, eu te amo. Podemos consertar isso? Não, não podemos, eu disse, a frieza na minha voz selando seu destino. Porque a pessoa que você está vendo agora não é um tolo apaixonado. É a sua consequência. Coloquei o anel no meu bolso, virei-me para a multidão atônita e disse: a festa acabou para mim. Por favor, divirtam-se. E então, sob o olhar de 200 testemunhas, eu saí do salão de baile, deixando para trás as ruínas da minha antiga vida e a mulher que a havia destruído com suas próprias mentiras. Eu não olhei para trás. O rescaldo foi tão sísmico quanto o próprio evento. Meu celular explodiu com mensagens e ligações, mas eu o desliguei. Fui para minha casa de campo, um refúgio isolado a horas de São Paulo, e passei 3 dias em completo silêncio, processando, de luto e, finalmente, começando a me curar. A história se espalhou como um incêndio pela elite paulistana e, eventualmente, pela mídia de fofocas. Isabela se tornou uma pária social da noite para o dia. Ela tentou se defender, alegando que as gravações foram manipuladas, que eu era um monstro controlador. Mas a evidência era irrefutável, e a humilhação pública, completa. Sua família desapareceu de volta para a obscuridade de onde veio. Fiquei sabendo, meses depois, por meio de Marcelo, que eles foram forçados a vender a casa para cobrir as dívidas que haviam acumulado na expectativa da minha fortuna. Isabela, sem dinheiro e sem reputação, foi morar com a irmã. O tal Marco desapareceu assim que a história veio à tona. Provavelmente em busca de um novo esquema. Para mim, a vida mudou fundamentalmente. A dor da traição era real e profunda. Levei muito tempo para confiar nas pessoas novamente. Eu me joguei no trabalho, expandindo a Inovatec para mercados globais. Mas algo mais nasceu daquela experiência. Um propósito. Vendi o anel de diamante azul. O joalheiro que o avaliou assobiou, dizendo que era uma das pedras mais perfeitas que ele já vira. Com o dinheiro da venda, criei a Fundação Vasconcelos para a Educação, uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer bolsas de estudo para jovens talentosos de baixa renda nas áreas de ciência e tecnologia. A primeira foto pública que tirei após o escândalo foi entregando um cheque superdimensionado para a primeira turma de bolsistas. A legenda na matéria dizia: milionário investe em futuros, não em fachadas. Eu não me tornei um cínico amargo. Pelo contrário,
Aprendi a discernir o valor real das coisas. Aprendi que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou em salões de baile luxuosos, mas na integridade, na lealdade e na capacidade de se levantar depois de ser derrubado. A experiência, embora terrivelmente dolorosa, me libertou. Libertou-me da necessidade de validação externa, da ingenuidade que me tornara um alvo fácil. Hoje, anos depois, sou um homem diferente. Mais cauteloso, sim, mas também mais forte e mais autêntico. Encontrei o amor novamente. Um amor tranquilo e real com uma mulher que se apaixonou por minhas piadas ruins e meu jeito nerd de ver o mundo, muito antes de saber o tamanho da minha conta bancária. Às vezes penso em Isabela. Não com raiva, mas com uma espécie de pena distante. Ela perseguiu o brilho do ouro com tanta ferocidade que não percebeu que estava se tornando oca por dentro. Ela teve a chance de ter tudo: amor, parceria, uma vida de conforto genuíno. Mas sua ganância a cegou. Ela fez sua escolha, sua transação. E no final, o único que ela enganou foi a si mesma. Eu construí meu império com código e ambição, mas reconstruí minha vida com a verdade. E essa é uma base que dinheiro nenhum pode comprar e traição nenhuma pode destruir. O que você faria se estivesse no meu lugar? Teria buscado uma vingança tão pública ou teria simplesmente desaparecido em silêncio? Eu quero muito saber a sua opinião. Você acha que a justiça que eu servi foi proporcional à traição que sofri? Deixe um comentário abaixo com sua classificação de 1 a 10 para esta história. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais histórias emocionantes como esta e garante que não perderá nenhum dos nossos vídeos diários. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, tenho certeza de que você vai gostar. Até breve.